E nesses últimos anos, a gente viu o São Paulo também, e a gente sempre reconheceu aqui, sempre pontuou, né? O São Paulo aumentou a receita, o São Paulo conseguiu trazer contratos novos, seja por naming right do estádio, seja por contratos de shows e tal, né? Mas como você pontuou e a gente vem acompanhando também, as dívidas vêm aumentando muito, muito assim, né? Tem sido uma coisa extremamente repetitiva, né? Ano a ano. E diante dessas acusações, de todos esses escândalos recentes, eu acho que todo torcedor se pergunta, né? O que que falta acontecer? O que que precisa... Qual que é o próximo passo que você vê acontecer para que isso tenha uma medida já de pronto para essa virada de ano? Porque a gente vê muitos escândalos, né, em sequência. A marca do São Paulo ela se deprecia, né, ela vai se desvalorizando com tudo isso, ao passo que também a exposição desses fatos ela acaba sendo positiva também para expor muita gente que ficava ali escondida e que agia durante anos, pelo jeito, né? Como é que você vê esse próximo passo? O que que você acha que falta acontecer para uma mudança mais brusca agora para essa virada de ano para o torcedor? Pelo menos começar 2026 com alguma esperança de mudança, Marcelo. Essa gestão atual, principalmente no começo dela, ela tentou, chegou a conseguir com um, salvo engano, e não conseguiu com o outro, afastar conselheiros, expulsar do clube conselheiros que, segundo ela, denegriam a imagem do clube. O que ela vai fazer com as pessoas que estão fazendo isso agora? Se seguisse o mesmo parâmetro, era para tirar vários, né? Que estão jogando o São Paulo para esses lugares. O que precisa é de uma limpa. E eu acho que, assim, se não conseguir politicamente dentro do clube, espero que o MP consiga fazer. E no extremo tem que prender. Prender. Existe atualmente, é uma lei, o pessoal fala, porque às vezes é muito fácil, né? Chega assim, pô, o cara roubou o São Paulo, ele tem que ser preso. Mas até 2023, se eu não me engano, não tinha uma legislação de corrupção privada que agora tem. Então, agora depois de 2013, as pessoas podem ser presas. Estão falando, aí você falou das dívidas aumentarem. Na reportagem já falaram que estão investigando, já chegaram a acho que 10 milhões, né? Não sei nem se é tudo, pode ser que não seja. Daí você vê a despesa lá tal. Tem que limpar, tem que prender todo mundo se for o caso e partir para a próxima e mostrar isso também de exemplo para o resto, né? Para verificar, você vai fazer coisa errada, você vai ser preso. Não é que você vai fazer coisa errada e você vai ser promovido aqui dentro. Ou você vai ficar rico, ou você vai ver as coisas do São Paulo. Não. Você vai sair daqui, regime fechado, semi-aberto, sei lá o que vai acontecer, mas você vai sair daqui e você que vai ficar, tome seu por um, porque senão a coisa vai degringolar. Você falando das despesas, em 2023, que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, o São Paulo teve recorde de arrecadação, premiação. Todo ano falam que a premiação da Copa do Brasil é gigante e tal, não sei o quê. E as despesas aumentaram. E a única alegação que foi dada pelo presidente na época é que ele teve que segurar 2 jogadores. Ele falava isso, né? Que ele segurou 2 jogadores. Fala até hoje. Como se isso fosse suficiente para aumentar. Pô, você ganhou dinheiro pra caramba. Era um ano com certeza você tinha que ter superávit. Você não estava contando de chegar na Copa do Brasil no seu orçamento. Falar em orçamento, o orçamento lá no São Paulo é piada, é fictício. Teve na reunião agora de aprovação, se falava assim, alguém perguntou lá, olha, mas e se não aprovar se não aprovar o orçamento? Daí falaram, se não aprovar vai ficar até que seja apresentado no novo, a gente vai ficar vinculado ao orçamento do ano passado. E eu me pergunto, e daí? Porque tudo que você faz não segue o orçamento. Não muda nada do que você está vinculado se você não vai seguir, né? Quando que o São Paulo seguiu um orçamento? Quando que não extrapolou mais do que os 5% e deveria ter sido... Aliás, isso é uma história boa para contar. Tem um artigo no Estatuto que fala que quando passa de 5% de diferença nas despesas, você precisa apurar responsabilidades. Quem for responsável por isso? E aí, todo ano, na reunião que se aprova as contas, que é uma reunião que é, salvo engano, até março do ano, existe uma discussão lá no Conselho se você está aprovando que aquelas contas auditadas refletem a realidade ou você está aprovando se o orçamento foi bem executado.
E sempre, a maioria das pessoas falam assim, para justificar assim, putz, tá uma droga isso aqui, a gente está com uma despesa muito alta, mas como as contas refletem a realidade, a gente tem que aprovar. E defendem dessa forma. Aí, quando você estoura o orçamento lá em 5% e você vai apurar a responsabilidade, sabe qual que é a defesa de quem estava lá? Ah, não, as contas foram aprovadas. Então você fica correndo atrás do rabo, sabe? E assim, todos os anos extrapola mais 5%, já era para ninguém mais estar lá dessa gestão. E não acontece nada. Então, assim, o orçamento lá de São Paulo não é uma coisa que é levada a sério, né? Então, fica difícil. Agricultura,